E agora que a gente já viu toda a construção do fluxo de trabalho, a ideia agora é mostrar um pouquinho de como é que a gente obtém esses dados no trabalho que a gente fez, né? Então, como é que a gente consome, como é que a gente entende. Então, a gente tem um relatório, dashboard geral, a gente tem algumas funcionalidades interessantes. Eu vou passar aqui para vocês entenderem, e agora a gente lançou recentemente o dashboard no quadro, tá? O objetivo desse dashboard no quadro é para ajudar os gestores e a equipe a visualizar os números e gráficos em tempo real. Então, eu vou começar aqui, vou passar rapidamente pelos que já existem hoje, as duas funcionalidades, que é a parte do dashboard, tá? Então, aqui você vê os dados consolidados de todos os projetos, onde você tem um consolidado mesmo, né? Para entender tudo que está acontecendo dentro do seu processo, envolvendo mais de um quadro, tá? Então, aqui você tem a parte de números, você tem a parte de projetos, você tem alguns indicadores, você tem por pessoa. Então, aqui você consegue ter uma visão bem geral de tudo que está acontecendo dentro da sua conta da Revent, tá? E tem a parte de relatório. A parte de relatório, a gente tem muitas alternativas aqui para a criação justamente de template, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos para poder ajudar nessa criação. É uma opção bem completa e que tem várias integrações também para facilitar o dia a dia, tá? Então, aqui também são bons exemplos aqui que a gente tem para a construção de relatórios. E por fim, fala aí. Não, eu ia comentar assim, agora eu tô entendendo, cara, que nem o case que vocês comentaram lá da XP, por que eles estão substituindo várias ferramentas por uma ferramenta só? Porque você tem quadro com esse pipeline de etapas, você tem formulários que funcionam muito bem, tanto para inclusão externa de informação quanto interna, né? Você pode usar entre equipes, por exemplo, né? Pô, minha equipe aqui, que a equipe de marketing está precisando de um suporte. Eu tenho um formulário que eu vou lá, preencho e já abre um incidente dentro da própria ferramenta. Eu tenho automações que mandam uma coisa de um lado para o outro, por exemplo. Eu fiz um pedido de compra aqui de um notebook. Aí passa pela aprovação. Quando finalizar, joga para o quadro da equipe de compra, que vai fazer a cotação. Aí você terminou ali, vai para outra equipe, sei lá, fiscal, que vai emitir a nota. Ou vai dar entrada em algum lugar. Você tem os relatórios, dashboard, que a gente deu uma pincelada ali, mas você tem um dashboard que vai mostrar tudo isso. É por isso que, muitas vezes, até falando sobre o mercado brasileiro, cara, que saco que é você ter que ficar pegando uma ferramenta, exportando para Excel, ou usando uma intermediária, tipo Make, Zapper, NHN, para você jogar para o Google Sheet, para ter, que coisa. Então, assim, é por isso, né? Porque tem várias coisas aqui que o brasileiro usa muito numa ferramenta só. Muito bom. Muito Exato, bom. Exatamente. E aqui, para fechar, então, do ponto de vista de funcionalidades, eu vou trazer aqui a parte do dashboard no quadro, que é uma funcionalidade nova, tá? Então, a ideia aqui é mostrar o que a gente tem de interessante aqui para ajudar na criação, desde a criação de métricas, que a gente tem toda a parte de modelo, mais uma vez. Então, você tem a parte de lead time, você pode adicionar essas métricas direto no seu dashboard. Você tem gráficos, a gente tem gráficos aqui agora, gráfico de pizza, gráfico de coluna, gráfico de linha, e você tem como personalizar esses gráficos também. Então, você pode personalizar essas métricas ou usar já algum modelo já pré-existente. E aqui você consegue ter uma visão de tudo, né? Então, como você viu lá no quadro, tarefas atrasadas, aqui a gente tem 18. Tarefas solicitadas, aberta para Roberto, tem aqui 15. Tarefas para entrega. Então, você consegue ter uma visão completa daquele quadro para poder trazer os números mais rápido possível para você conseguir tomar alguma decisão. Então, você tem aqui as tarefas por tipo, para você entender o que está acontecendo. Imagina que a gente tivesse bugs, por exemplo, aqui. Você conseguiria ver rapidamente aqui que sua aplicação está com muito bug, tá? Você consegue ver aqui a parte de entrega versus o prazo. Então, aqui também é uma infinidade de possibilidades na hora de criação, tá?